Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer uma resenha que para alguns será um pouco polêmica, porque muitas pessoas acusam esse livro de ser um livro utilizado para manipulação, para ludibriar as pessoas e a partir disso, caso queiram, fazer mal. Eu, em contrapartida, já li esse livro e tive uma sensação completamente diferente. Eu achei um livro que é capaz de tornar as pessoas muito empáticas, portanto, foi uma leitura, para mim, muito boa. Eu estou falando de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Um livro clássico, foi publicado em 1936 por este autor norte-americano, que além de autor era palestrante, era orador de cursos, ele chegou até a fundar uma instituição com o seu próprio nome, focada também em palestras. E nessas palestras, nesses eventos, ele tinha como foco principal de sua vida levar as pessoas que estavam ali a desenvolver tanto a questão da oratória quanto a questão da relação interpessoal. Ou seja, Dale Carnegie basicamente vivia com o propósito de fazer com que as pessoas elas se relacionassem melhor e a partir dessa relação melhor, sim, colhessem alguns benefícios disso. Haja visto que, segundo ele e segundo muitas outras pesquisas que ele traz dentro desta obra aqui, pessoas que têm a habilidade de se comunicar, de ter relações interpessoais bem desenvolvidas, elas costumam ter vantagens na vida, principalmente vida profissional, e elas costumam conseguir ganhar melhor. Ou seja, uma pessoa que tem um conhecimento técnico sobre determinado assunto, mas não sabe se relacionar, mesmo conhecendo muito, ela provavelmente ganhará menos do que uma pessoa que às vezes conhece um pouco menos, mas tem uma ótima habilidade de comunicação. Então, basicamente, ele tentava fazer com que as pessoas desenvolvessem isso. Ele viveu de 1888 até 1955, publicou outros livros além desse, mas esse aqui com certeza é o mais conhecido dentre as obras do autor. E ele também teve durante sua vida a oportunidade de se relacionar com muitas pessoas conhecidas. Então, dentro desse livro aqui, uma das coisas que eu achei mais interessante é que ele traz muitas informações sobre figuras icônicas, tanto do século XX quanto do século XIX. Então, você vai lendo ali, você vai pegando exemplos de pessoas e além de você querer melhorar técnicas de relação interpessoal, aspectos, não é nem só técnicas, tá? São aspectos, porque esse livro ele não propõe que você mude comportamentos, ele propõe que você mude seu estilo de vida. Então, além de fazer isso, a gente começa também a ter curiosidade por várias figuras relevantes, como por exemplo Lincoln, Franklin Delano Roosevelt no caso. Então a gente começa a ficar com curiosidade por essas pessoas. Então o livro ele também desperta isso, que eu achei muito bacana também. Mas o que nós vamos ter aqui é um livro de 250 páginas, com uma diagramação bem confortável, tá? Então essa aqui é a diagramação para vocês darem uma olhada. Bem tranquila, tá? A escrita também dele é bem de boa. E o livro ele vai ser dividido em 4 partes, mas antes de entrar nessas 4 partes, nós vamos ter uma introdução, onde ele vai falar primeiro sobre como foi a sua infância e por que ele desenvolveu a habilidade de comunicação, que de início não era uma habilidade de relação interpessoal, são coisas diferentes. De início ele tinha simplesmente a habilidade de comunicação. Por quê? Porque ele não era popular. Dentro da escola que ele estudava, ele era uma das pessoas mais simples economicamente, então ele se sentia inferior às demais pessoas e ele começou a olhar como as pessoas se destacavam e ganhavam notoriedade naquele meio. Ele viu que tinha as pessoas que tinham dinheiro e conseguiam ostentar alguma coisa, ele viu que tinha as pessoas que praticavam esporte, ele percebeu que ele não tinha essa habilidade, e ele viu que tinham pessoas que participavam de debates de oratória, né? E ele observou e falou, poxa, eu vou participar disso. De início ele perdeu muito, até que em determinado momento, após muita prática, ele começou a melhorar, a se aperfeiçoar e passou a ganhar quase que sempre a partir de então. Então, de início, ele desenvolveu a habilidade de ganhar debates, que é diferente de você estabelecer boas relações. E ele vai falar sobre isso durante a obra. Depois ele vai falar do porquê ele escreveu esse livro, que basicamente foi pelo seguinte motivo. Durante o início do século passado, que foi quando ele começou a escrever a obra, existiam livros sobre vários temas, sobre basicamente tudo. E os temas de maior interesse das pessoas na época eram sobre saúde e sobre relação interpessoal. Existiam vários livros, por exemplo, sobre saúde. Só que ele começou a pesquisar livros sobre comunicação, sobre relação com outras pessoas, né? E ele não encontrou isso dentro do mercado, então ele decidiu ele mesmo criar uma obra
com essa vertente. E aí ele acabou escrevendo esse livro aqui, então este é o motivo, ele explica. E também nessa introdução ele vai falar sobre como ele espera que nós realizemos a leitura. E eu já adianto que não. Eu não segui os métodos dele para realizar a leitura, tá bom? Porque ele fala sobre você ler o capítulo, depois reler, aí você ler o próximo capítulo, depois voltar do começo e ler de novo. Coisas desse gênero. Eu particularmente li esse livro como qualquer outro. Não foi um livro que eu peguei para estudar detalhadamente. E ainda assim para mim foi muito válido, tá? É claro que se a pessoa quiser seguir essas técnicas, fique à vontade. Inclusive se fizerem, deixe aqui nos comentários como foi a experiência, se mudou alguma coisa na percepção. Provavelmente alguns ensinamentos vão ser melhor fixados, né? Mas eu não achei necessário. E aí sim nós vamos entrar na sequência do livro, indo para a parte 1, que se chama Técnicas Fundamentais para Lidar com as Pessoas. E a primeira técnica que ele vai trazer é a de evitarmos fazer críticas às pessoas. E por que evitar? Porque geralmente as pessoas têm muita dificuldade em assumir a responsabilidade pelos seus erros. E quando esses erros acontecem, geralmente elas não querem que ele seja descoberto. Elas preferem errar, mas passar despercebido. Então quando nós chegamos e falamos, olha, você fez isso de errado, a pessoa se sente mal. É claro que a depender da posição na qual você está, talvez você tenha que chegar em alguém e cobrar por algum determinado erro. Mas se não for necessário, se você não precisar cobrar a pessoa sobre isso, não cobre. É uma técnica que ele passa, tá bom? Segunda técnica que ele traz ali pra gente conseguir lidar com as pessoas é a questão de reconhecer a grandeza nelas, fazer elogios. Então, por exemplo, eu não sou tão bom em tal coisa, mas eu percebo que alguém tem essa habilidade, eu chego na pessoa e falo, olha, parabéns, você é bom nisso, tal, como você conseguiu desenvolver essa habilidade, sabe? Leve a ela os méritos pelo que ela faz, o que inclusive para muitas pessoas é bem difícil, viu? Eu percebo essa dificuldade nas pessoas, para mim é algo bem tranquilo. Segundo, dentro dessa obra aqui, né, Freud dizia que as pessoas elas são movidas por dois principais desejos. O primeiro é o desejo sexual e o segundo é o desejo pela grandeza. Então, quando você consegue entregar a essas pessoas os méritos pelo que ela faz, pelo que ela tem de bom, você automaticamente está despertando isso nela. Isso vai movê-la e também vai aproximá-la de você. E para não parecer que isso é algo forçado, eu vou ler um trecho importantíssimo da página 51, é um trecho bem simples, bem curto, mas é fundamental para nós pensarmos sobre esse livro, que é o seguinte, página 51. A diferença entre reconhecer e bajular é simples. A atitude é sincera, a outra não. Uma vem do coração, a outra da boca para fora. Uma é generosa, a outra é egoísta. Uma universalmente admirada, a outra é universalmente condenada. Ou seja, este ponto deve ser levado em consideração. Todas as técnicas, todos os métodos trazidos nessa obra tem que ser genuíno, não pode ser da boca para fora. Você não pode elogiar só porque você acha que a pessoa quer receber o elogio. Você tem que elogiar quando você realmente sente que aquilo deve ser dito. Beleza? E, para finalizar essa parte 1, ele vai falar sobre despertar o desejo nas pessoas para que elas façam o que você quer que ela faça. E aí, sim, aqui tem um pouco de manipulação, né? Mas é trazido essa parte também dentro do livro, até que agora nós iremos para a parte número 2, que vai se chamar 6 formas de fazer as pessoas gostarem de você, certo? Essas 6 formas são se interessar pelas pessoas e atendê-las com entusiasmo. Então, você de fato se importar com o que a pessoa quer falar, se importar se a pessoa realmente está bem, se importar como foi o dia da pessoa, realmente você criar uma conexão, um vínculo com ela. Isso é um ponto importante. Ponto 2, sorrir. Converse sorrindo, mostrando os dentes. Não só sorrindo com os dentes, mas sorrindo com a expressão, com o corpo mesmo, sabe? Demonstre estar presente enquanto você conversa com alguém. Não demonstre que você está conversando, mas quer se retirar. Terceiro ponto, fale o nome das pessoas. Isso aí, por exemplo, já é o meu calcanhar de Aquiles. Eu tenho muita dificuldade em lembrar nomes, mas é muito importante segundo ele e eu preciso desenvolver essa habilidade porque eu com frequência falho nesse sentido. Seja um bom ouvinte e encoraje as pessoas a falar sobre si mesmo. Esse aqui é o quarto ponto. E é um ponto importantíssimo e quando você começa a conversar com as pessoas, você vê o quanto isso é importante. Eu, por exemplo, na minha vida eu sempre fui muito tímido. E aí, quando eu saí da minha fase de adolescência, entrei na juventude, eu comecei a tentar mudar isso e consegui um pouco. Hoje eu sou mais controlado. Eu consigo lidar com as pessoas de uma forma mais tranquila, né? E
eu achava que era super difícil desenvolver conversas enfim, instigar as pessoas a falar, mas na realidade não. As pessoas, elas querem falar sobre si, as pessoas, elas querem expor a sua vida. E se você dar abertura e margem para que elas façam isso, você vai conseguir estabelecer diálogos bem duradouros. Então, isso é falado. Um quinto ponto, falar sobre assuntos que interessam as pessoas. E aqui eu trago até um exemplo do livro. O Roosevelt, segundo o Dale, ele fazia isso. Quando ele ia ter uma reunião com alguém, ele fazia questão de no dia anterior estudar os temas que essa pessoa gostava de conversar. Então, tal pessoa gosta de falar sobre signos, então vou lá e estudo sobre signos. Tal pessoa gosta de falar sobre história, vou lá e vou pesquisar sobre história. Entendem? E aí ele conseguia estabelecer boas relações. E para finalizar, o sexto ponto, faça os outros se sentirem importantes e superiores a você em algum aspecto. Esse ponto aí tem algumas coisas que quando eu li eu discordei em alguns aspectos, mas enfim, fazer a pessoa se sentir importante eu acho bem válido. Fazer as pessoas se sentirem superior a você em alguns aspectos também pode ser utilizado, como eu disse, desde que seja genuíno, seja verdadeiro, ou seja, poxa, eu admito que a pessoa realmente ela é muito melhor que eu na prática de determinada atividade. Então, realmente, colocar a pessoa superior a você nisso, entendeu? Pô, tal pessoa se comunica muito bem. Eu conheço pessoas que são assim. E você mostrar para ela, nossa, você é muito bom nisso. Entende? Então, eu acho uma parte bem interessante do livro. Embora existam, sim, pontos que são questionáveis. Vamos agora para a parte 3. Como fazer as pessoas pensarem como você. E aí nós vamos ter vários pontos sendo trabalhados. Eu vou trazer aqui no vídeo apenas alguns. Como o primeiro, que é não discuta. E esse ponto é muito importante. E para isso eu vou inclusive ler um trecho que se encontra na página 128. Que vai dizer o seguinte. Cheguei à conclusão de que só existe uma forma de ganhar uma discussão. Evitando-a. Evite-a da mesma forma que você evitará cascavéis e terremotos. Perceba os exemplos, né? Cascavéis e terremotos. Se você vê alguma coisa dessa em algum lugar, você vai fugir desse lugar. Então, evite discussões, porque quando você discute, você nunca vai ganhar o debate. Você pode até realmente ganhar e as pessoas falarem, poxa, o que o Gustavo falou, no caso eu, tem mais sentido do que o que a pessoa X falou. Beleza. Mas a pessoa X, ela vai se sentir mal comigo. Então, eu posso até ganhar diante das pessoas, mas eu vou perder proximidade com alguém por isso, entendem? Então, evite discussões. Eu acho bem interessante isso aqui, tá? E o próprio Dale, ele admite que ele teve muita dificuldade com isso, porque ele começou a desenvolver a sua oratória a partir de debates. Então, ele se tornou especialista em ganhar das pessoas em argumentação. Então, quando ele percebeu que para se relacionar bem ele tinha que mudar isso, foi muito difícil para ele. Ele ressalta isso dentro da obra. Para ele, foi muito difícil se tornar uma pessoa que evitava discussões, porque ele foi treinado para discutir e para ganhar. Então, foi difícil para ele. Ele vai falar também nessa parte sobre a forma correta de fazer críticas. Então, por exemplo, quando você vai chegar em alguém e falar que a pessoa cometeu um erro, você vai chegar nela e falar, olha, eu percebi que você fez tal coisa e assim, na minha percepção, eu posso estar errado, tá? Mas eu analisei e eu acredito que você poderia mudar isso. Entendem? Você não coloca a pessoa como, você está errado. Não, você fala, pode ser que a minha análise não seja a correta, mas eu acredito que tal atitude sua não foi a ideal. Entendem? Eu acho que isso eu inclusive uso isso de forma natural, não por causa do livro. Eu gosto de fazer isso, eu acho que é mais ponderado e você consegue ser mais empático. Porque você chegar e apontar o erro da pessoa e por si só, a pessoa simplesmente vai ficar igual a pessoa que perdeu a discussão pra você. Ela vai se distanciar. Então não adianta de nada. Respeitar opiniões diferentes, que também é uma dificuldade das pessoas, né? Entender que o universo é múltiplo e que não existem regras. Você pode viver de várias formas dentro desse universo, contanto que você respeite espaço de terceiros. Então, hoje em dia, quando você tem a mente mais livre, eu tenho um pouco, você tem muita dificuldade, né, de conversar com as pessoas, porque as pessoas, elas, às vezes, poxa, não, acho tal coisa certa. Você, não, beleza, eu acho que é uma possibilidade isso ser certo, mas não é uma regra absoluta. A pessoa, para ela, não, tem que ser assim. Aí, tipo, fazer o quê, né? Não tem muito pra onde ir. Então, respeitar opiniões diferentes é algo importantíssimo. Admitir o erro quando ocorrer, ou seja, você cometeu um erro, deixe claro para todos que você cometeu o erro, assuma a responsabilidade por isso.
essa técnica que ele passa é algo que eu achei que pode ser usado para manipulação sim, tá? Que é o seguinte, consiga repetir os sims. Como assim? Você vai chegar em alguém e você quer que essa pessoa diga um sim para algo que você acredita que ela não vai dizer. Ou seja, se você propuser de imediato algo para essa pessoa, a resposta será não. Mas você quer o sim. Então o que você vai fazer? Você vai chegar na pessoa e falar, tudo bem com você? Sim. Nosso dia está lindo hoje, né? Sim. E você tipo vai ir instigando a pessoa a soltar sims. E mais sims. E sims. E sims. Você vai simplesmente fazendo perguntas cujas respostas sejam sempre sim. Até que em determinado momento você vai chegar no assunto que você quer perguntar e vai jogar a pergunta. O cérebro dessa pessoa, segundo o Dale, ele já se condicionou a dizer sim devido às demais perguntas que você fez. Então ele já disse 6, 7 sims. Então para ele a tendência é falar sim novamente. E aí você vai fazer a pergunta que a pessoa teria a tendência a dizer não. E talvez por esse condicionamento cerebral dela, ela diga sim, em vez de dizer não. Então, essa técnica, se bem trabalhada, eu acho que pode ser bem utilizada para manipulação, tá? Só trazendo esse ponto aqui. Não interrompa as pessoas, se elas estão falando, deixem elas falar. Desenvolva a habilidade de se colocar no lugar dos outros, a empatia. Esse é o ponto que eu acho que a obra mais traz, tá? E eu acho que é um ponto importantíssimo, né? Nós precisamos ter empatia com as outras pessoas. Faça as pessoas lembrar de seus compromissos éticos e elas vão querer honrar esses compromissos. E aí nós chegamos à parte 4, que vai falar sobre seja um líder. Como mudar as pessoas sem ofender nem criar ressentimentos. E aí o primeiro aspecto trabalhado é, antes de dizer algo desagradável, antes de apontar um erro ou qualquer coisa desse gênero, faça um elogio. Então ele até faz uma analogia, né, que essa técnica é como ir ao dentista. Quando você vai ao dentista, vai arrancar um dente, você vai ter que passar pela dor de arrancar o dente, né? Beleza. E assim, quando você vai pro dentista, você vai ter que passar por isso. E aí o que ele faz? Ele aplica uma anestesia para minimizar a dor. Por quê? Porque você vai ter que passar pela dor de qualquer forma. Você vai ter que receber a crítica de qualquer forma. Mas antes você foi anestesiado. Então ele usa muito essa analogia, né? Ele diz que se você consegue entregar o elogio antes de fazer a crítica pura e simples, talvez você consiga fazer com que a pessoa tenha uma receptividade melhor ao que será dito. Fale sobre seus próprios erros com essa pessoa antes de chegar e apontar os erros dela. Então, em vez de chegar e falar, você cometeu tal erro, você fala, quando eu comecei lá atrás, eu também cometi tal erro, foi assim, mas eu consegui entender o meu erro e mudar isso, e eu percebi que você também cometeu tal erro, vamos falar sobre, e aí você começa a conversar com a pessoa, dê espaço para que todos opinem, isso eu achei bem interessante também. Então, por exemplo, você quer implementar uma mudança, você vai fazer com que as pessoas participem dessa mudança, e aí essa mudança será implementada por todos. Só que aí você pode ir condicionando as pessoas a irem meio que dando opiniões semelhantes à sua. E às vezes a decisão vai acabar sendo a que você tomou inicialmente, só que você vai conseguir fazer com que as pessoas participem e elas vão sentir que elas também pensaram nisso. Então é um ponto interessante, nunca deixe as pessoas constrangidas. Então se você for apontar algum problema de alguém, ter uma conversa mais séria, que seja de uma forma mais reservada, num lugar particular e propício para isto. E para finalizar, rotule qualidades nas pessoas e elas vão querer manter isso. Ou seja, você chega em alguém e fala, nossa, eu percebo que você é uma pessoa muito íntegra, muito correta, muito, sei lá, sincera. E aí você rotulou ela assim. Essa pessoa ela vai se sentir comprometida com isso. Ou você chega na pessoa e fala, poxa, eu percebo que você é uma pessoa muito comprometida com o emprego. Você sempre se dispõe a ajudar, a fazer coisas que às vezes nem precisa fazer, mas você está disposto a fazer isso. Parabéns. Aí você sai. Essa pessoa ela vai meio que criar um compromisso moral dela mesma para que ela faça isso sempre que necessário. Por quê? Porque você reconheceu algo. Às vezes você nem tinha notado essa qualidade na pessoa, mas quando você rotulou ela com isso, ela vai passar a sentir um compromisso moral de fazer. Entendem? Enfim, esses são os principais pontos trabalhados dentro da obra, tá? Existem muitos outros que eu não trouxe aqui, mas eu achei esses aqui bem interessantes. Tentei trazer também por partes, né? Então tem alguns trechos, inclusive, de uma parte que são semelhantes a trechos de outra parte. E agora eu vou falar sobre o que eu achei da obra de uma forma geral, tá? Primeiro, os pontos negativos dela. É que eu acho que é difícil algumas técnicas serem colocadas de forma genuína, mas podem sim ser feitas de um trabalho de muito longo prazo, para que elas sejam verdadeiramente genuínas.
Tem muitas técnicas que eu me identifiquei, mas são técnicas que eu desenvolvi, assim, sem ter a intencionalidade, meio que são de mim mesmo, sabe? Por entender justamente o quanto que o universo é múltiplo e as pessoas variam, né? Então eu acabei desenvolvendo essas técnicas e o livro ele traz algumas delas, mas eu sei que é difícil. Muitas vezes não é você mudar a técnica, é mudar seu jeito de ver as pessoas. Eu acho que isso é um ponto importante também. E aí um trecho, uma parte que eu realmente não gostei desse livro é a seguinte: ele tira muito seus méritos. Basicamente, o livro ele te ensina a você ir reconhecendo que a pessoa é grandiosa, ir reconhecendo que a pessoa ela é muito boa e tudo mais. Não chega a ser uma bajulação, tá perto, mas não chega a ser isso. Só que o ponto é que você se esconde muito em meio a tudo isso. Então, se você, por exemplo, estiver no topo da pirâmide, você pode fazer isso. Você pode realmente esconder seus méritos e colocar o mérito no grupo. Beleza, mas se você estiver na base da pirâmide, quando você ficar supervalorizando as pessoas e escondendo seus méritos, você automaticamente vai acabar nunca tendo destaque nenhum. Então acho que é válido você colocar isso na balança e pensar, poxa, faz sentido para mim, dentro da minha realidade, agir de determinada forma? Porque talvez faça, mas talvez não faça. E aí, o que você vai fazer diante disso? Entendem? Tem sim o fato de que você vai estabelecer boas relações com as pessoas vão gostar de você quando você reconhecer os méritos dela. Tá certo? Mas você vai conseguir o crescimento e a valorização que você quer para sua vida? Isso tem que ser pensado também. E o livro ele tira sim os méritos das pessoas. Mas eu vou falar agora sobre os pontos positivos também, que a obra tem muito. Primeira questão da empatia que eu citei desde o começo do vídeo. O livro ele ensina a ser empático, a se colocar no lugar da pessoa, a entender ela de uma forma geral. Então você sorrir, ser agradável. Eu acho que as técnicas aqui realmente fazem as pessoas se aproximar muito, tá? O livro ele nos torna mais tolerantes. Eu achei muito bacana isso. Ele tem muitos conselhos práticos. E pra mim o que vale muito a pena são os exemplos de figuras históricas. Então quando você lê ali, determinada pessoa fazia isso, você fala, puxa mano, que interessante, cara. E é muito bacana. Mas é isso. Não quero deixar essa resenha muito extensa. Então deixem aí nos comentários se vocês já leram esse livro. Ou leram algum livro semelhante e quiserem talvez traçar paralelos e falar, poxa, eu li esse, mas um outro eu achei um pouco mais interessante. Por tal sentido, fiquem à vontade. Talvez eu acabe lendo o outro também. Enfim, tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima. Deixem um like aí também pra ajudar no vídeo. Comentário também ajuda no engajamento. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Um forte abraço.